Então vale a pena, antes da gente começar uma nova propriedade, a gente primeiro fazer mais um exemplo aqui, quer dizer, no outro exemplo a gente só calculou a esperança de um vetor marginal, aqui a gente pode calcular a esperança de uma variável condicional à outra, né? Então aqui a gente tem uma densidade conjunta, que eu já vou escrevendo ela, e a gente vai tentar interessado em calcular a esperança de x dado y. Então o que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente está interessado no f de xy. Deixa eu passar para a lousa. O f de xy, ele vai ser igual à esperança de menos x sobre y, esperança de menos y sobre y, vezes a indicadora de x é maior que zero, indicadora de y é maior que zero. E daí, como a gente tem essa expressão aqui, menos x sobre y, que não tem cara que ela pode ser fatorada em uma coisa que depende de x e outra coisa que depende de y, a gente tem uma forte indício aqui que o x e o y não são independentes. A gente não provou ainda, mas a gente tem bastante cara disso. Então, vamos lá. O que a gente faria se a gente quer calcular a esperança de x dado y igual a y? A gente teria que fazer, pela definição que a gente viu agora, vai ser integral sobre os números reais de x f de x dado y dx. Então, para a gente poder continuar, a gente está dependendo de achar a densidade condicional de x dado y. Então, a gente vai ter que aplicar uma propriedade que a gente viu na aula passada, quer dizer, 2 aulas atrás, que é como achar o f de x dado y, né? O f do x dado y, a gente viu que ele é o f do x e y dividido pelo f do y. Onde eu comecei a jogar fora algumas das indicadoras da variável aleatória que eu posso colocar aqui. Então, bem, novamente a gente está dependendo de um outro elemento aqui, que é o f do y, que não é dado pelo exercício. Para a gente obter o f do y, a gente tem que usar a lei da probabilidade total. A gente já fez isso algumas vezes. Então, vamos lá. O f do y ele é integral de menos infinito até mais infinito do f do xy dx. E isso vai dar o quê? E elevado a menos x sobre y, e elevado a menos y sobre y. E daí a gente tinha duas indicadoras aqui. A indicadora que o x é maior que zero e a indicadora que o y é maior que zero. Então a gente vê que o suporte das nossas variáveis aleatórias aqui é só o primeiro quadrante. Então, em particular, essa integral que a gente está fazendo sobre os valores de x, ela vai de fato de zero até infinito. E bem, antes a gente pode jogar fora, como essa integral é dx, a gente pode jogar fora algumas coisas que dependem só do y. Então isso aqui vai dar e elevado a menos y sobre y. Indicadora de y é maior que zero. Vezes a integral de zero até infinito. E elevado a menos x sobre y dx. E daí aqui essa integral, ela é basicamente só a integral de uma exponencial, porque aqui o y é uma constante. A gente só está fazendo a integral dx. Então, o que vai acontecer? O y vai sair multiplicando aqui, certo? Então, a gente vai obter isso aqui é igual a e elevado a menos y sobre y, a indicadora de y maior do que zero,
E daí aqui a gente vai obter vezes y e elevado a... vezes menos y e elevado a x sobre y de 0 até infinito. E daí, se a gente mandar o x para infinito, tem um menos x sobre y, né, aqui. Se a gente mandar o x para infinito, essa parte vai para 0. E se a gente calcular isso no ponto 0, daí elevado a x sobre y vai dar elevado a 0, que dá 1. Então, vai sobrar só menos y, que dá y. Então, basicamente, essa expressão aqui dá y, que vai cortar com o dividido por y que a gente tem ali embaixo. Então, isso aqui vai dar e elevado a menos y sobre y vezes y vezes a indicadora de y maior do que 0. Então, cortando os y's, a gente obtém simplesmente e elevado a menos y vezes a indicadora de y maior que 0, que a gente consegue reconhecer aqui, então, que y segue uma distribuição exponencial de parâmetro 1, marginalmente, né? Legal. Então, a gente pode voltar para a nossa definição aqui de densidade condicional. E daí, o que a gente vai ter? A gente vai ter a densidade aqui, ela é simplesmente e elevado a menos x sobre y, vezes e elevado a menos y sobre y, indicadora de x maior que 0, indicadora de y maior que 0, onde eu tive que colocar a indicadora aqui embaixo só por falta de espaço. E daí aqui a gente tem e elevado a menos y vezes indicadora de y maior que 0. Daí a gente sabe que o x dado y, dado y, o x continua variando de 0 a infinito. Então a gente sabe que o suporte do x condicional é de 0 a infinito. E daí, simplificando as expressões aqui, a gente vê que a densidade vai dar simplesmente e elevado a menos x sobre y vezes 1 sobre y vezes indicadora de x maior que 0. E daí a gente, de fato, a gente está descobrindo aqui que x dado y é igual a y tem distribuição exponencial 1 sobre y, que é o que está vindo aqui dessa expressão que a gente obteve. Mas agora a gente finalmente está em condições de calcular a esperança condicional que eu coloquei aqui. Então, deixa eu separar esse pedaço aqui. Então, vamos aplicar a definição aqui. Então, o que a gente tem? A esperança condicional de x dado que y é igual a y. Isso aqui vai dar a integral de menos infinito até mais infinito de x, f de x dado y, x dado y, dx. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar a integral de 0 até infinito de x vezes e elevado a menos x sobre y vezes 1 sobre y dx. E daí a gente poderia fazer essa integral por partes aqui, por exemplo, né? A gente poderia separar essa expressão aqui dessa expressão aqui e fazer a integral por partes. Mas a gente já fez isso antes, né? A gente sabe que isso aqui é justamente a densidade... Bem, tem muitas maneiras de fazer. A gente sabe que a gente está fazendo justamente a esperança de uma exponencial. Então, a gente sabe que a esperança da exponencial, isso aqui vai dar 1 sobre y, 1 sobre 1 sobre y, que dá y. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é notar que isso aqui é o núcleo de uma gama.
Então a gente poderia completar a constante no famoso truque belga, e a gente ia descobrir que essa integral dá y também. Ou a gente poderia fazer a integração por partes. Então a gente derivaria em x, integraria e elevado a menos xy, só lembrando que a variável de integração é o x. Então, a gente viu aqui um exemplo contínuo de como calcular a esperança de x dado y. E no próximo vídeo a gente vai, agora sim, ver algumas propriedades da esperança condicional. Em particular, quando o x é independente do y, o que vai acontecer.